Essa semana vamos responder algumas perguntas muito interessantes que chegam pelos diferentes canais de comunicação que a gente estabeleceu ao longo desses anos. A primeira tem a ver com a masturbação. Masturbação faz mal? A quantidade de vezes que uma pessoa se masturba, isso pode denunciar algum tipo de problema? A masturbação ajuda ou ela atrapalha a vida sexual? E para as pessoas que se preocupam com a próstata, a masturbação faz bem ou prejudica a saúde da próstata? Não são dúvidas interessantes? Então, acompanhe aqui em seguida, eu vou tentar dividir com vocês um pouquinho do conhecimento científico nessa área muito importante da sexualidade masculina. Então não esquece, se inscreva aqui no nosso canal, coloca aqui o seu gostei ou não gostei, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo, colocado aqui com a intenção de ajudar. Bem, a masturbação ou a prática da atividade sexual solitária, ou seja, a pessoa que procura, através de autoestímulos, desfrutar de um prazer ligado a sexo, a atividade sexual, é muito antiga. E a gente considera a manipulação da região genital uma fase da vida sexual em que acontecem descobertas. Trata-se, portanto, de um momento importante do autoconhecimento e do amadurecimento sexual. Então, é absolutamente natural e acontece não só com os seres humanos, mas também entre os animais. Quando a gente fala de animal, é óbvio que a gente está fazendo aqui uma observação, mas fica muito distante do que é a sexualidade do homem. A sexualidade do homem ela é recheada por aspectos exclusivos, então nem toda comparação com o reino animal é interessante. Mas aqui a intenção é mostrar que isso é absolutamente parte do autoconhecimento e das descobertas que são inerentes ao desenvolvimento, à evolução do homem e dos animais. Bem, a masturbação tem uma conotação para alguns ligado ao egoísmo e a uma prática condenada por algumas religiões. Então essa interferência de valores religiosos na sexualidade é de cada indivíduo. Então não cabe aqui nenhum tipo de crítica a essa situação, mas apenas uma observação de que quando a restrição à masturbação tem um fundamento religioso, não há como argumentar ou contra-argumentar num território onde os valores são outros, né? Aqui a gente está falando das informações científicas e aí vale muito mais as premissas ligadas à biologia, aos aspectos sociais e psicológicos. Então, nesse sentido, a masturbação não causa nenhum prejuízo à saúde do homem. Pelo contrário, como eu salientei, é uma etapa importante do autoconhecimento e uma prática comum, principalmente para o adolescente, impulsionado por uma grande produção de testosterona, onde ele passa a ter um maior interesse sexual. Isso acontece geralmente na época que a gente chama de puberdade. Então, por volta dos 11, 12, 13 até os 14 anos, há um aumento na produção da testosterona e, consequentemente, o adolescente começa a ter mais estímulos em relação à vontade de se masturbar, e isso é absolutamente natural. Quando a gente fala natural, algo comum e que acontece em praticamente todas as pessoas. Esse momento do autoconhecimento e de saber quais são os estímulos mais prazerosos e o que você gosta e o que não gosta de fazer é muito bacana, né? É uma fase de descoberta e que deve ser desenvolvida sem nenhum tipo de restrição
punição ou algum tipo de conotação negativa, porque especialmente quando isso acontece numa determinada idade, isso pode associar o sexo com algo proibido, sexo com algo negativo, sexo com algo prejudicial. Então, do ponto de vista científico, a masturbação não tem nada de ruim. O grande ponto é a quantidade e o que a masturbação começa a ocupar na vida do indivíduo. Então, quando há uma masturbação que passa a ser algo tão intenso, tão frequente, a quantidade é tão grande que começa a prejudicar, seja a vida relacional, a vida social, a vida afetiva do indivíduo, ou até mesmo a vida laborativa, simplificando, a pessoa não faz mais nada, não sai de casa, não vai a uma festa, não namora, não sai com os amigos, não trabalha e produz, ou não estuda e rende no colégio ou na faculdade por conta da masturbação. Aí temos um problema. Então, se a masturbação ela não prejudica os outros aspectos da vida do indivíduo e ela está fazendo parte ali de um momento próprio do indivíduo, ele está desfrutando de um prazer autoprovocado, sem nenhum tipo de constrangimento ou efeito negativo, inclusive nos aspectos psicológicos, nada de ruim ligado à masturbação. E, finalmente, em relação à próstata, a masturbação ela é benéfica. Isso é muito interessante, fruto de estudos científicos demonstrando que o homem que tem o maior número de ejaculações num mês, e aí obviamente a gente está incluindo não só a masturbação, como a relação sexual, ele tem menos doenças na próstata, menos doenças inflamatórias, menos doenças ligadas ao câncer da próstata e menor impacto da hiperplasia da próstata no esvaziamento da bexiga. Então, resumindo, a masturbação para o indivíduo que está envelhecendo, ou seja, tem uma idade mais avançada, porque é aí que a próstata começa a significar, entre aspas, um problema, a masturbação é benéfica. Então, tentando dar as respostas às perguntas que eu mencionei na introdução, a masturbação é algo natural, saudável no momento de descoberta e desenvolvimento, isso normalmente corresponde com a fase da puberdade, ou seja, o início da adolescência. É algo que permite ao indivíduo um autoconhecimento maior e uma preparação para que ele tenha relação com uma outra pessoa, ou seja, ele vai saber o que ele gosta, o que lhe dá prazer, como ele se estimula e como ele pode estimular a outra pessoa, facilitando aí até uma comunicação durante a atividade sexual, o que é muito bacana e que permite que o sexo seja sempre algo positivo, uma troca, um momento erótico em que a atenção deve estar voltada exatamente para dar e receber estímulos prazerosos. E a masturbação só vira um problema quando ela começa a ocupar um espaço excessivo na rotina do indivíduo. Ou seja, a pessoa deixa de se relacionar com os outros, deixa de namorar, de sair com os amigos, de trabalhar ou de estudar, porque a masturbação virou uma obsessão, algo compulsivo. Então aí merece, obviamente, uma reflexão. E do ponto de vista de saúde da próstata, na maior parte das vezes, o que a gente tem é um efeito benéfico da masturbação, complementando aí a atividade sexual com outra pessoa, mostrando que quem ejacula mais tem menos doenças na próstata. Então, a mensagem é essa: a masturbação, do ponto de vista científico e ligado à parte da biologia, é algo positivo, não traz nenhum tipo de prejuízo. E aí, fazendo um adendo, uma observação: quando existe uma restrição ligada a aspectos religiosos, a crenças individuais, os valores são da pessoa, então não cabe aqui nenhum tipo de crítica, e sim é uma observação que a gente está falando com uma visão
bastante focada nos aspectos científicos, a biologia, a fisiologia, aspectos biopsicossociais. Okay. Em seguida eu vou falar um pouquinho da pornografia. Então, acompanhe aí. Nosso próximo assunto também tem a ver com masturbação, mas aí com um acréscimo de um aspecto ligado à pornografia.